só, o ator e diretor Wagner Moura tá no Brasil para enfim lançar o polêmico filme do guerrilheiro comunista Marighella. E depois de tanto tempo, ele disse esperar que o filme cause uma reação menos violenta do que se tivesse sido lançado alguns anos atrás. É isso mesmo? É isso, Paulo. Finalmente vai ser lançado esse filme, né? O Marighella no Brasil, um filme tão polêmico, de um personagem tão controverso, né, Adriles? Controverso como o Marighella. E você sabe, Paulo, por que demorou tanto, né? Porque esse filme foi gravado em 2017 e teve muitos problemas com relação a críticas e também algumas questões aí comerciais e jurídicas também, com técnicas também de verba com a Ancine, né? Inclusive com acusações por parte de produtores e até do Wagner Moura, que é o diretor do filme, de que essas decisões da Ancine para barrar algumas dessas verbas teriam sido decisões políticas. Mas enfim, agora ele está no Brasil, vai lançar aí, portanto, o Marighella. E aí, Paulo, ele disse o seguinte: se o filme tivesse sido lançado alguns anos atrás, talvez ele tivesse uma repercussão menos negativa do que se terá hoje, porque o Brasil está em outro momento. Então vamos ver essa primeira fala do Wagner Moura, numa entrevista que ele deu para o jornal O Globo. Então ele diz o seguinte, ó: se tivesse sido lançado em 2019, seria um filme. Em 2020, outro. Hoje, espero que Marighella enfrente menos oposição, pois agora está claro para todo mundo que este governo é uma tragédia. Para todo mundo, não. Tem aqueles 25% que foram ao 7 de setembro apoiar o presidente. Mas a maioria já entendeu que não é uma questão de direita ou esquerda. É uma questão de civilização contra a barbárie. Por isso, acho que agora a reação será menos violenta com o elenco. Artista não é ladrão. A acusação de mamar na Lei Rouanet me dá tanto ódio. Em Marighella não usei R$1 da Lei Rouanet. Da lei do audiovisual também não, porque nenhuma empresa quis botar dinheiro. É uma produção feita com o fundo setorial e dinheiro da Globo Filmes, que é a coprodutora. Não recebi um tostão por esse trabalho, pelo contrário, só gastei. Que é e isso também setorial? não é problema, porque é um filme Adriles, deixa só ele ler a nota, que eu amo. por favor. E aí, Paulo, falando mais especificamente sobre o filme, sobre esse personagem, que o Adriles não concorda que é um personagem controverso da história brasileira, olha só também o que o Wagner Moura diz sobre o Marighella, né, e sobre o longa como um todo. Ele diz: o filme é uma representação não só daqueles que lutaram pela democracia nos anos 60 e 70, mas dos que lutam hoje, o povo preto, os indígenas, a população LGBT e os favelados que seguem sendo chamados de terroristas. Em momentos de distopia, os movimentos se fortalecem. É instinto de sobrevivência. Como agora, em quem está no poder é um psicopata, um sujeito sem condições morais de ser síndico de condomínio, o que dirá de dirigir um país. Paulo Matias. Muito bem, tá aí a fala do ator Wagner Moura. Zoe Martins, eu quero saber se você vai assistir o filme do Marighella. Cara, 3 horas de filme. esse filme é bom pra uma coisa, porque ficam falando, cubana. Quem é essa Zoe Martínez? Aquela cubana que vê o fantasma comunista em todo que é canto. Pois olha aí o fantasma comunista como está ressurgindo das cinzas, né? Porque segundo os esquerdistas, o comunismo não existe. É tudo fantasia da minha cabeça, né? Cara, esse filme é uma forçação de barra. Colocaram o Marighella como negro. Colocaram o Seu Jorge para fazer o Marighella no filme. O Marighella, ele não passa de um terrorista e o filme quer transformar ele num herói. O cara roubava, assaltava banco para financiar o movimento dele, foi expulso do Partido Comunista por por defender as armas e tudo, e aí justificou que era por causa do AI-5. Mas aí as datas não fecham, porque o AI-5 ainda não tinha sido assinado e tudo mais. Então, esse filme só mostra como eles querem, sim, colocar goela abaixo e colocar, né, na cabeça do brasileiro, transformar o comunista num democrático que luta pela liberdade. Sendo que a gente sabe muito bem que onde existe comunismo, não há espaço para liberdade. São palavras antagônicas.
Muito bem. Meu caro Adrilles Jorge, Diga, existe meu um amor. manual do Marighella, não sei se você já leu o manual muito bom, dele. obra-prima. Sugiro. Ele diz o seguinte, ó, naquela época, obviamente, mas eu vou pegar uma frase dele que me chama muito a atenção. Ele diz o seguinte: hoje ser violento ou um terrorista, entre aspas, é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque Doce é um pessoa. ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. É isso aí. E aí? E aí, eu vi a entrevista do Wagner Moura pro meu queridíssimo amigo Pedro Bial, vi outras declarações, e assim, ele subverte a verdade. Ele faz uma manifestação anti-artística. A arte é para expandir a consciência. Ele limita a consciência a uma ideologia e é uma mentira. É um cara que chega a dizer, o Wagner Moura, que o Marighella morreu em nome da democracia. Não há nenhum princípio do Manual do Guerrilheiro ou de algum princípio de luta armada, de documento, que eles quisessem a democracia. Queriam, sim, uma ditadura do proletariado aos moldes que tinha em Cuba, ou na União Soviética, ou em qualquer outro canto. O filme chega a mentir sobre a etnia do próprio Marighella. Marighella era um terrorista, era um homem que apregoava a violência, que tinha desprezo pelas eleições. A Constituição brasileira pressupõe que você não pode fazer propaganda de terrorismo. Olha, esse é um limite que, eventualmente, ultrapassa a liberdade de expressão, Paulo Matias, para recuperar a nossa discussão. E o próprio Marighella fazia essa propaganda ostensiva de terrorismo. E o meu caro, querido Wagner Moura ainda quer que o dinheiro, de alguma forma, se não sustente, ainda faça subvenção a esse tipo de filme excrescível. Esse filme é repulsivo. E só para te responder, Tadriz, o fundo setorial é uma das formas de financiar o filme que você pode solicitar à Ancine e serve como uma forma também de investimento. Depois você tem que devolver a verba lá na frente. É uma parte da verba lá na governo. frente. Aí o senhor Wagner Moura diz, indignado, que um governo legitimamente eleito, conservador, tem que dar algum tipo de subvenção para um filme que faz propaganda de um terrorista que propõe assassinato, violência, que despreza eleições. Aí o Wagner Moura, nessa mesma entrevista, diz que a Revolução Cubana foi gloriosa e que as pessoas que contestam o Marighella, ou a Revolução Cubana, ou as ditaduras comunistas, são eventualmente limitadas, e aí ele parte para o radicalismo oposto. Não existe complexidade na sua falta de caráter, Wagner Moura. Você limita a arte a um tipo de ideopatia, e você quer custear a sua ideopatia, a sua propaganda ideopata, que é o contrário da arte, com dinheiro de um governo conservador. Você é simplesmente um cara de pau. Você mente sobre o personagem, mente sobre a história, desconhece a história, mente sobre a Revolução Cubana, mente sobre a esquerda brasileira, mente sobre o marxismo. E aí, eu te concedo a liberdade que vocês querem cercear o presidente, que vocês querem prender e sufocar pessoas com a panagem do STF, com a panagem das redes sociais. Ok, essa liberdade você tem. A liberdade de ser um cretino, mau caráter, que aprisiona um princípio artístico, um princípio de propaganda ideopata. A sua função é recuperar os filmes da Leni Riefenstahl, é recuperar os filmes do Eisenstein, e fazer uma montagem em cima de uma ideologia. Ok.